A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Se você está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem que fez sozinho esse estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia. Vagas limitadas. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militar e civil, bombeiros e ITEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está no ar Podcast. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Potiguar Notícias. Eu sou Andresa Tavares, estou responsável aqui pela mediação do nosso jornalismo eletrônico de hoje. Antes, porém, eu quero já mostrar para vocês quem se encontra aqui no estúdio de gravação comigo. Ela que é enfermeira e especialista em UTI. Nós estamos aqui com a Gabriele Bezerra, que vai ser a nossa entrevistada ilustre de hoje, que vai conversar conosco sobre o tema prevenção e tratamento para a doença, uma doença assim, que mexe bastante com todas as pessoas no tempo atual, que é o câncer. Gabriele, seja muito bem-vinda e já saúde aí a quem nos acompanha nesse episódio de hoje. Olá, Andresa, olá, ouvintes do podcast, muito obrigada. Fico muito feliz com o convite, muito bom falar sobre esse tema, é um tema muito importante, muito relevante. Também é minha área de atuação, né? Eu sou enfermeira, tenho especialidade em enfermagem oncológica e dermatológica também, e aí é o meu dia a dia, né? É algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa conhecer, e assim, tá em alta porque é frequente, né? Então, a gente precisa estar sempre atualizado, sempre conhecendo, né? As questões que envolvem o câncer, né? Ele ainda é algo muito desconhecido, e aqui a gente veio para tentar desmistificar algumas coisas para a população. É isso aí, é muito importante trazer essa voz educativa sobre a educação, ou melhor, sobre a saúde, não é? Em especial, embalados aí por essa campanha tão didática. E a gente está dizendo isso, Gabriele Queiroz, porque nós não estamos sozinhas, né? Apesar de no estúdio a gente estar aqui sozinhas, acompanhados da produção, acompanhados da equipe da ilha de redação, mas olha só quem está aí do outro lado da telinha, acompanhando juntamente conosco o podcast de 11 de outubro. Saudamos aqui as rádios que fazem a nossa transmissão em cadeia. Solta pra gente a vinheta, produção. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105
Maragogipe FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Corimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Então é isso. Se você quer ficar bem informado, você não pode ficar de fora do conteúdo que todos os dias, todos os minutos, todas as horas é nutrido, é postado, é alimentado no portal de jornalismo www.potiguarnoticias.com.br, porque é um jornalismo potiguar, é um jornalismo que fala para as pessoas do Rio Grande do Norte, trazendo aí o conteúdo atualizado do planeta, do Brasil, do Rio Grande do Norte. E para você também seguir antenado com esse conteúdo, você pode estar acompanhando a síntese de todas as notícias a partir das redes sociais, e em especial o Instagram, e o nosso endereço é @potiguarnoticias_. Agora, vamos dar início ao segundo momento do nosso podcast intitulado Prevenção e Tratamento. Hoje a gente entrevista a enfermeira e especialista em UTI, Gabriele Bezerra, mais uma vez. Seja bem-vinda e retome as saudações, considerando que tem um público que só chegou agora para nos acompanhar, Gabriele. Olá, bom dia ouvintes. Bom dia, Andresa, né? Vamos lá começar hoje sobre a nossa temática, é Outubro Rosa, que é importante demais a gente entender e conhecer, né? Um pouquinho mais. É muito importante, é fundamental essa campanha que já tem uma história tão bonita. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessa campanha, né? Que terminou dando tão certo, que influenciou outros temas de importância social também. Agora a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem o Maio Dourado, né? A gente tem o Janeiro Branco. Teve o Setembro agora também em flor, né? Que era falando sobre os cânceres ginecológicos também. Tem o Julho Verde, que é cabeça e pescoço. Cada mês, né, tem a ver com uma temática, não só de câncer, como também de outras doenças, né? Exato. E aí, fala pra gente sobre essa história dessa campanha. É porque, assim, acaba que é uma representatividade. Então, a gente consegue concentrar naquele mês uma temática, né? Tudo começou, na realidade, do Outubro Rosa em si, né? Tudo começou na década de 90, onde foi distribuído em uma corrida da cura, digamos assim, alguns laços, né? E aí, nisso, começou essa campanha focada no mês de outubro. E foi se expandindo para outros problemas de saúde. Acaba que a gente concentra e trabalha mais a prevenção naquele mês, né? São muitas doenças, são muitos acometimentos. E quando a gente consegue concentrar algumas informações, a gente chama a atenção da população. É uma estratégia, digamos, até mesmo de marketing, né? Uma forma de trabalhar bem naquele mês, tudo voltado. Então, a gente muda até mesmo a vestimenta, né? Usa rosa no Outubro Rosa. E aí, assim, vai sendo alerta, né, para a população. É verdade. O câncer de mama, a gente vai seguir aqui falando, né, sobre isso, mas o câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais eu acredito, inclusive, que esse cenário mudou, porque o dado que eu ia trazer aqui é um câncer que acomete muitas pessoas, principalmente mulheres, mas que também é uma preocupação entre os homens, não é? E essa campanha encontra esse sentido histórico exatamente por causa desses índices tão alarmantes. E eu lembro muito lá nos anos 90 que a sinalização era para o toque, né? Se toque, mulheres, peguem nas mamas de vocês na hora do banho, coloca lá a mãozinha, apalpe, não é? Veja, sinta seu corpo, é seu, não é pecado, né? O corpo é a sua casa, né? E tem a ver com a sua saúde, com a posteridade de sua vida, com qualidade. Toque, veja se está tudo bem, e percebendo algum inchaço, percebendo algum nódulo, procurar os profissionais da saúde. E isso foi dando tão certo que parece que hoje os números cresceram porque as mulheres estão mais atentas, estão realmente correndo para as casas de saúde providenciarem os seus acompanhamentos. Sim. Hoje, na realidade, a gente fala muito sobre tudo. A gente busca muito tudo, né?
A gente busca conhecer, a gente busca investigar, a gente busca tratar. Então, hoje eu vejo que o leque de possibilidades se tornou maior do que o que era anteriormente, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de disseminação da informação, da rede que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem muito acesso, a gente tem mídia, que a mídia divulga e assim, chega a pessoas que estão bem distantes da gente, né? Acaba que a gente aproxima dessa forma e a gente começa a falar uma língua mais parecida. Mas, assim, o toque, né, o autoexame, ele não deixou de ser importante, ele permanece sendo importante, porque, como você bem falou, Andresa, o nosso corpo é a nossa casa, né, é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. A gente prioriza tanto outras coisas e pouco a gente, né, então a gente cuida menos da nossa saúde, porque as demandas de trabalho, as demandas de casa, outras coisas são prioridades, e a gente vai se deixando um pouquinho de lado. E aí, essa questão do câncer traz muito à tona isso, é o quanto a gente tem que olhar para si, o quanto a gente tem que cuidar da gente, né. Então, ele hoje, antigamente a gente via que os números falavam sobre hereditariedade, mas esse caiu por terra com os estudos, né? Então, não é bem a hereditariedade que está à frente do câncer. As questões, os fatores sociais, os fatores internos e externos, eles influenciam muito mais, têm um peso muito maior no desenvolvimento de uma doença oncológica. E não só da doença oncológica em si, como também de outras doenças, né? Isso. E aí, então, já vamos começar a falar sobre os fatores de risco, né? A gente já entrou nesse clima aqui, vamos aprofundar em nossa compreensão sobre o que é que coloca as mulheres e os homens também em maior exposição ao desenvolvimento do câncer de mama. Primeiro de tudo, a gente hoje tem uma população que ela envelhece mais tardiamente, né? Então, a gente tem uma sobrevida maior, vivemos mais anos. A população, além de envelhecer mais tardiamente, ela também tem oscilação com relação à questão mesmo o período da mulher, né? A mulher tem a menstruação, aí tem o período de menopausa, então essa parte reprodutiva da mulher, ela também se tornou mais longa. Ela não era como era antigamente. A gente via, antigamente eu lembro muito da minha avó falando, porque eu entrei no período menstrual aos 17 anos, né? Entrei na minha menopausa com 40 e poucos anos. E hoje não é assim. Hoje a mulher, ela entra no período menstrual mais cedo e ela também entra na menopausa. Não tão cedo, né? Não tão cedo. Porque justamente, talvez cedo por um fator, pelo fator emocional, eu acredito, sabe? Mas não fisiológico. Fisiologicamente não, até que é um período considerável. Aos 56, aos 57 anos, né? Então não seria tão cedo porque, né, ainda chega perto da fase idosa da vida. E aí nisso, o envelhecimento, a fase reprodutiva, o excesso de peso. Quando a gente fala do excesso de peso, não é para ter um olhar negativo sobre isso, de desmerecer aquela pessoa que tem um excesso de peso. Não, é por questões de saúde mesmo. A gordura é inflamatória para o nosso corpo, né? Então ela traz alguns danos para a nossa saúde. A gente precisa ver desse ponto de vista e se manter ativo. O nosso corpo, ele precisa de atividade, ele precisa que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja trazendo energia, que a gente esteja melhorando nosso metabolismo, respirando melhor, e com a atividade física a gente consegue proporcionar isso para a gente, né? Olha só, né? Quantas sinalizações ricas aqui para a qualidade de vida de maneira geral, e junto dessa qualidade de vida, a prevenção, né? E a gente está falando aqui sobre os fatores de risco do câncer de mama. Vamos falar agora sobre o diagnóstico. O diagnóstico hoje do câncer, ele é feito justamente através dos exames e do autoexame, né? Os exames que os médicos podem solicitar, que hoje a gente também tem uma tecnologia muito forte, graças a Deus. Então, a gente tem mamógrafos de alta qualidade, ultrassonografia, ressonância, os próprios exames exploratórios mesmo, né, que no caso poderia ser uma punção, uma pequena cirurgia para retirada de algum nódulo, investigação, biópsia, e o autoexame, que ele nunca deixou de ser principal. A gente tem que conhecer o nosso corpo, então a gente enxergar como são as nossas mamas, né, elas têm um formato, ela tem característica, e a gente tem que entender que a partir do momento que ela apresenta um outro formato, características diferentes, colorações que possam chamar nossa atenção, a gente precisa tomar uma medida. Gabi, mas tudo vai ser câncer? Não, né? A gente sabe que existem outras doenças também que acometem a mama,
Mas, quando a gente vai investigar, a gente não investiga pensando que vai ser uma simples mastite. A gente investiga realmente, será que é um câncer? Por quê? Porque a gente tem que pensar no cenário pior, né? Então, quando a gente pensa no cenário pior, a gente trata mais rapidamente. Né? A gente estado de alerta maior vai ser mais, vamos dizer assim, pode colher um resultado muito mais proveitoso, né? Isso, exatamente. E o câncer, ele está diretamente ligado à precocidade, né? Então, assim, quanto mais precoce, eu vou evitar de diagnosticar precoce da pessoa ter um câncer? Não vou. Não se evita o câncer em si, né? Nesse sentido, porque, como eu falei, evitar o câncer tem a ver com muitos fatores, ele é multifatorial. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou tratar mais rápido, então eu vou dar uma condição daquela pessoa não ter uma doença avançada, né? E aí a doença avançada, ela implica em outros problemas, até mesmo no próprio tratamento. Quando a doença ela é inicial, eu consigo estabilizar o quadro, porque, lembrando, o câncer é uma doença crônica, né? Então ela está nessa rede de doenças crônicas que o próprio SUS tem, né? Já bem estabelecido. É uma doença crônica, assim como o diabetes, assim como a hipertensão, e o somatório dessas doenças crônicas, ela também piora, né, a situação do câncer. Por isso que a gente fala tanto, tenham qualidade de vida, tenham uma boa alimentação, evitem situações estressantes, como a gente estava até falando aqui um pouquinho antes de iniciar o podcast, né, Andresa, sobre essa questão da gente criar mesmo na nossa mente alguns bloqueios para a vida. A gente precisa disso, a gente precisa tratar a mente, né, ter um pouco mais de qualidade mental, que hoje também está assim, são muitos problemas voltados, né, à saúde mental. Então a gente precisa criar esses bloqueios para a gente se proteger, a gente conseguir dar uma condição melhor ao paciente que hoje tem câncer e que hoje precisa de tratamento. E os tratamentos não são aqueles tratamentos todos como a gente vê de antigamente, que eram mais brutos, né? Era uma coisa mais assim, radical. Hoje a gente preserva muito a mama. A mulher tem possibilidade de fazer um implante de silicone, tem condição de manter uma mama, não precisa fazer aquela mastectomia radical, que era o que a gente via, né? Era muito grosseiro. Então, assim, aí tem gente que chega, doutor, mas eu queria tirar essa mama, né? Já angustiada. Mas tirar a mama não que significa que você vai ficar sem as células mamárias no seu corpo, né? Ou sem alguma célula, digamos assim, oncológica. Então, o tratamento ele é bem complexo, né? Isso. Muitas sinalizações importantes. Eu volto a destacar aqui a questão do fator emocional, né? Atenção, pessoas, vamos assim adquirir um jeito de ser mais leve, né? Mais, vamos dizer assim, mais livre da dor emocional, né? Do sofrimento, da autocobrança. Vamos aprender aí a ser pessoas que efetivamente desenvolvem um quadro de maturidade em relação à sua saúde mental, que não somatiza todos os processos, que entende o seu desenvolvimento, né? Que sabe se perdoar, né? Que se reconhece na travessia de suas evoluções e está tudo bem, né? Isso mesmo, cada pessoa tem seu tempo. Por que a gente está trazendo isso aqui? Porque como a enfermeira e especialista em UTI, Gabriele Queiroz, que está conversando com a gente aqui sobre o Outubro Rosa, ressaltou, a questão emocional é muito forte, né? Um fator assim que influencia por demais no desenvolvimento dessa doença, que a melhor alternativa é evitá-la. Então, é claro que além do destaque do emocional, ela trouxe aí outros elementos, mas eu faço questão aqui de trazer a saúde mental, né? A felicidade, a leveza, o jeito espontâneo, livre, humorado, de enfrentar os problemas, de enfrentar as situações, porque já diziam os nossos avós, né? O que está sem jeito, remediado já está. Então, era assim, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, é isso, né? Com as ferramentas que se tem, como enfrentar as situações que são postas pelo cotidiano e enfrentar isso aí como uma condição de quem está vivo, né? E que tem que passar pelas dificuldades sem desespero, sem dor emocional, porque tudo isso reflete no corpo, nas células, nos radicais livres e em tudo isso que depois vai se acumulando ali em um cantinho do corpo e que vai se transformando em questões malignas dentro do equilíbrio, né, da homeostase do nosso sistema corporal, e a gente tem como ajudar para que isso não aconteça com as vibrações boas, o pensamento
leve, né? Como diz a música, o pensamento leve faz você viajar e faz você viver muito melhor, né? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre, a gente já falou sobre os fatores de risco, sobre o diagnóstico, vamos falar, já caminha também na direção da prevenção, mas eu acho que dá para a gente fazer um alinhavo ainda mais forte sobre a prevenção. Sim, com relação à prevenção, né? Detecção precoce, certo? E o cuidado com esses riscos que a gente já falou, né? Então, assim, melhorar o estilo de vida, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse estilo que a gente vem vivendo mesmo, de alimentação, de atividade física, trabalhar a saúde mental, né? Ter a mente mais leve. Então, assim, é saber reconhecer quando as coisas estão difíceis. Mas, assim, tipo, um lazer, uma qualidade de vida, ela não está associada a algo que tem um custo alto, né? Ela está associada a coisas que proporcionam o nosso bem-estar, né? Então, a prevenção, eu acho que está muito focada nisso. Além da gente detectar precocemente, é a gente cuidar com o nosso estilo de vida e a gente buscar melhorar. A gente se alimentar ruim, a gente vive correndo, a gente passa o dia mais fora de casa do que em casa, né? São muitos estresses, muitas coisas, mas é aquilo ali. A gente tem que criar alguns bloqueios para a gente poder viver melhor, né? Então, seja leve e releve. Dormir bem, repousar, se permitir ficar com preguiça, né, de vez Também em quando. Precisa, é necessário. Deitar numa rede. O ócio é produtivo, já dizia minha mãe. Pois é, não é? Como é importante tirar ali aquele tempinho para ler um livro, ou para não ler nada, ficar só de bobeira, não é? Deitadinho numa rede, tomando o vento, com o pezinho balançando, curtindo a família, as crianças, os idosos da casa, curtindo os pais. Gente, isso é saúde, né? Isso é relacionamento, isso é saúde familiar, mental, e é corpo também, né? Saúde do corpo. O capitalismo nos impõe muito, assim, a uma vida muito frenética e muito entrelaçada a problemas e a encaminhamento de coisas e a produtividade. E fica parecendo que está envolvido com esse tipo de atividade que a gente está ressaltando aqui, ou é pecado, ou é perda de tempo, ou gera um sentimento de culpa, não é? E aí a gente tem que desencanar disso e entender que o corpo da gente precisa, tudo é equilíbrio, né? O corpo da gente precisa de equilíbrio, e para a gente se manter equilibrado, a gente precisa, no mínimo, de 4 pilares, como a Gabriela tem ressaltando aqui para a gente, e tem a ver com câncer também, né? Com a prevenção do câncer também. Alimentação, exercício físico, repouso, né? Descanso, saúde mental e é isso, né? Olha, veja como ela disse aqui, não custa, a gente não está falando em comprar nada caro demais, né? Nada difícil de acontecer. A gente está falando só em ser cuidadoso, em colocar essas coisas como prioridade mesmo, né? Saber dizer alguns nãos, né? São necessários. E a gente pensar um pouquinho na gente mais. O que é bom para mim? O que é que eu posso fazer de melhor? Como eu posso enxergar melhor? Eu costumo fazer várias reflexões do meu dia, de várias coisas que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, que eu estou escolhendo, porque também tem parte disso. São as escolhas, né? Para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque eu já tive momentos de não ter qualidade de vida nenhuma, de não pensar em mim, de não me cuidar. E aí onde estão os riscos para tudo, né? Não só para a parte oncológica. E nessa questão da prevenção, a detecção precoce a gente consegue fazer investigando, né? E aí o Ministério da Saúde ele até preconiza, Andresa, eu queria falar porque eu acho que é importante. Quando a gente é sintomático, né, entre os 35 e os 40 anos, que não é ainda o grupo de risco, tá, para o câncer de mama, né, os estudos revelam que o grupo de risco, de fato, são as mulheres entre 50 e 69 anos. Então, entre os 35 e os 40 anos, a gente pode fazer uma primeira mamografia, alguns exames, para que a gente esteja investigando, de fato, essa condição. Como está a saúde da sua mama, né, no geral? A mama da mulher ela é mais densa durante a fase mais jovem da vida. E aí, na fase mais idosa, ela já é um pouquinho com menos densidade, mais flácida. Então, por isso que aí vem o risco maior, né? Então, dos 50 aos 69 anos, as mamografias, elas são feitas bienal. A partir de 3 mamografias, se eu não me engano, que não deram nenhum achado, né? Aí começa a ser bienal. Mas dos 35 aos 40 é interessante ter para ter uma noção comparativa, ter uma ideia de como é que está. E, de qualquer forma, as revisões anuais para todos os tipos de doença, elas são necessárias. A gente precisa fazer revisão,
Se eu tenho um problema cardíaco, eu preciso ir anualmente ao meu cardiologista. Se eu tenho possibilidade de ter algum outro adoecimento, eu preciso investigar, eu não posso deixar isso de lado, né? Muito bom, muito legal. Então, vamos falar agora também sobre, você já sinalizou a questão dos exames, não é? Que tem que observar a periodicidade, a repetição, não é? E o tratamento. Ainda há pouco você também falou, querida enfermeira Gabriela Queiroz, que os tratamentos hoje eles estão mais inovadores, não é? Estão mais promissores também. A ciência e a tecnologia chegou aí com um impacto muito positivo para o acompanhamento e o tratamento do câncer. E a gente pede mais detalhes a você sobre essa questão, né, do tratamento para o câncer, e em especial o câncer de mama. O câncer, ele deve ser conhecido da população. Ele deve, a gente vê muito como inimigo, né? A gente tem muito medo, porque de fato é uma doença que ela tem um crescimento acelerado, né? Ela é muito rápida, digamos assim. E aí, mas nem todo tumor ele vai ter um comportamento rápido, né? Então tem os tumores que eles são mais lentos e tem os tumores que eles são mais acelerados. Esse tumor que é mais lento, a gente acaba que consegue, diagnosticando precocemente, fazer um tratamento menos radical, né? Então a gente consegue fazer uma cirurgia, tirar ele do local, fazer um tratamento com hormonioterapia para regular os níveis hormonais, né? Então assim, que a hormonioterapia é um tratamento bem mais simples, é uma aplicação mensal com menos efeito colateral. Então acaba que, ou até mesmo comprimido, né? Que aí, se for o comprimido, vai ser diariamente, né? E aí a tecnologia, a indústria, né, as farmácias, elas estão produzindo coisas melhores, né? A quimioterapia, por muito tempo, ela foi salvadora, sim, né? Por quê? Porque por muito tempo só tinha ela, praticamente, né? Era uma cirurgia radical com quimioterapia. A gente descobriu uma medicação que ela destrói as células, mas também ela não é seletiva. Isso. Ela vai destruir a célula oncológica, mas ela vai deixar o corpo inteiro enfraquecido. E aí é por isso que ela causa tanto medo. Por quê? Porque a gente sabe o quanto a quimioterapia ela deixa a pessoa nauseada, a pessoa vomita, sente dor. Então, a depender, claro, né, que nem todas são iguais, nem todas caem o cabelo, que é uma grande dúvida. É um tabu imenso, né? Todo mundo acha que cai tudo. Isso, cabelo vai cair, pelo amor de Deus, vou estar vomitando o tempo todo. Nem todas as quimioterapias causam isso, são medicamentos diversos. São muitas medicações, né? Elas não são similares de forma nenhuma. Então, o tratamento ele pode ser também menos radical. E aí a gente tem quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia. Tanto a cirurgia como a radioterapia, elas são tratamentos locais. Então, vai ser aonde? A mama cometida vai ser cirurgiada, vai ser retirada aquele tumor daquele local, ou se ele tiver enraizado, mais um pedaço, uma margem, para ver se tem algum comprometimento. Não necessariamente a mama toda, mas tem casos também que precisa ser realmente a mama toda, né? E a radioterapia, que é a radiação luminosa. A luminosidade que vai incidir sempre naquele tecido, certo? Então, tem toda uma programação, não é feito de qualquer jeito. Porque todo mundo que chega para fazer o tratamento da radioterapia acha que é deitar na mesa e a luz bater. Não é bem assim, né? Então, tem um estudo para poder ser feito naquele local, naquele tecido que foi acometido. São tratamentos locais. E os tratamentos que são sistêmicos, né? Aí vem quimioterapia, hormonioterapia e as terapias-alvo, que agora são um grande boom, né? Então, a imunoterapia, as terapias-alvo estão chegando com tudo aí no mercado. A imunoterapia, a gente costuma até associar ela com a vacina. A gente diz, vocês vão tomar agora a vacina, sinaliza dessa forma para que a pessoa que não tem tanto conhecimento consiga compreender o efeito daquela medicação. Então, a imunoterapia ela vai proteger as células, né? Para que, de fato, é como se fosse uma porta de entrada e uma chave. Então, protege aquelas células para que, de fato, ela não apresente novas alterações nesse sentido. Que legal. E a terapia-alvo, ela vai atuar no fator de crescimento, certo? Então, ela vai inibir o fator de crescimento. Lembra que eu falei que o câncer é uma doença acelerada, né? Isso. Então, o fator de crescimento, ele influencia muito. Tem tumor que é avassalador, né? Então, assim, é muito rápido. Tem paciente que diz, nossa, eu fiz exame tem 3 meses, meu exame não tinha alteração. E aí, agora já tem, já apresentou uma lesão, digamos assim, né? Notou uma nodulação, foi investigar e descobriu. Então, é por isso, porque o fator de crescimento é acelerado. Aí a gente tenta inibir esse fator de crescimento com o uso da medicação, que é específica para isso. Olha só, quanta inovação, né? Eu vou aqui trazer uma questão para
a Gabriele Bezerra, ela que é enfermeira e que também é especialista em UTI. Gente, ela é especialista em várias áreas. Emergência, me ajuda, dermato, né? Oncologia. Mas ela também é da UTI, eu estou aqui trazendo a UTI, porque são profissionais, né? Muito necessários à sociedade, aqueles que estão lá na UTI. E essa jovem que está conversando aqui com a gente, ela tem um lastro assim, incrível de imersão profissional. A gente conversava nos bastidores, né? Nós estamos conversando aqui com alguém realmente muito preparada para estar nos educando, né? Socializando conhecimento sobre essa campanha Outubro Rosa, educando, né, a todos nós que somos a sociedade sobre o câncer de mama, e nos fortalecendo para que a gente enfrente isso, que é uma possibilidade, né, para todos os lares, para todos os corpos. Então, o que é que eu tenho percebido, sabe, Gabriele? Que, às vezes, o que é que acontece? A pessoa identificou o câncer, né, vamos dizer, a porta de entrada da identificação de uma célula maligna no corpo foi na mama. Aí ela vai lá, faz o tratamento e fecha o ciclo, né? E aí é bem sucedida, deu certo, chegou ao diagnóstico final, né, de que o corpo está curado daquele câncer. Aí abandona as idas ao médico, né? Esse acompanhamento miudinho, monitoramento, que eu acredito que também e é sobre isso a minha pergunta, né? A importância desse pós-evento, né? Ou seja, foi curado, mas assim, quanto tempo após essa cura a gente ainda precisa ser muito atencioso? Porque eu tenho acompanhado pessoas, inclusive da família, né? Que depois desse diagnóstico da cura, houve uma banalização do acompanhamento e voltou. Aí volta no pulmão, volta no intestino, né? E aí as ferramentas para esse tratamento, elas também vão ficando mais difíceis, e parece que essa velocidade, esse crescimento da história de quando volta, ainda volta com mais velocidade ainda, né? E, infelizmente, eu tive casos que o final não foi feliz, e a gente pôde perceber isso, que foi muito essa coisa de jogou a toalha, tô curado, né? E acabou, né? Então, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? De fato, uma coisa que eu acho que a população precisa muito compreender o câncer, ele é uma doença crônica, né? Então, embora eu tive uma lesão primária, onde eu fiz o tratamento dessa lesão, e eu realmente consegui reverter todo aquele quadro clínico, eu consegui fazer com que minha lesão sumisse, eu consegui realmente não ter mais nenhum aparecimento de novas células tumorais, é considerado cura, né? É cura daquela lesão primária. Mas uma vez que o corpo da gente desenvolve uma célula maligna, ele pode desenvolver outras também, né? Então, a gente não está totalmente imune, a gente precisa realmente se preservar. O acompanhamento, ele nunca deve deixar de existir. A gente amarra muito o paciente no serviço oncológico, porque, de fato, a gente é uma questão de saúde pública, é uma questão que a mortalidade, o risco é alto. Então, a gente não pode deixar esse paciente simplesmente tratar e ser esquecido, né? É um paciente que ele precisa ter retornos programados. Então, ele não pode ficar o Deus dará. E aí, mesmo que recebi minha alta, estou curado, né? Porque a gente só considera de fato a cura depois de 5 anos. Olha, esse dado é importante. Depois de 5 anos, né? Isso. Passados 5 anos, pós-tratamento, nenhuma alteração de nenhum exame, a gente deixa uma margem grande, porque o risco é muito alto, né? Então, a margem precisa realmente ser grande. A investigação durante os 5 anos, o cuidado, ele vai ser bem mais intenso. Depois disso, a gente acaba que dá mais uma folga, né? Abranda um pouquinho mais, e aí consegue dar um espaçamento. Mas, mesmo assim, essa pessoa ela não deve deixar o serviço jamais. Pois é. Não deve deixar. Fica aqui o alerta, não é? A partir dessa entrevista também. Bom, mas para a gente fechar esse programa de hoje, já está quase encerrando a nossa última questão aqui para a nossa convidada incrível de hoje, a Gabriele Bezerra Queiroz. Vamos provocá-la aqui na direção de uma partilha conosco, né, de vivências, de casos de superação, a partir dessa referência que ela tem, que é a imersão profissional no acompanhamento das mulheres, né, com câncer de mama e que foram curadas. A gente quer fechar com um final feliz, né, o episódio de hoje. E ela que trabalha lá na Liga, né, então acredito que ela tem aí um coraçãozinho cheio de memórias afetivas muito incríveis
dessas experiências aí profissionais que ela tem com o tema principal do Outubro Rosa, né, que é o câncer de mama e a cura. Graças a Deus, a gente tem muitos casos favoráveis, graças a Deus, né, de pessoas que realmente se comprometeram, entenderam que aquilo ali era um processo de saúde que precisava de um cuidado, mas que não era o todo da vida, era uma parte, né? Então souberam passar melhor pelo tratamento oncológico, que eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria para conduzir. E hoje a gente tem, inclusive, um grupo muito conhecido aqui em Natal, né, que é o Grupo Bonitas, e elas são grupos de apoio, né, que apoiam a Liga, porque a Liga é uma instituição filantrópica, né? Então a gente tem vários grupos de apoio bem legais. E aí tem o grupo Bonitas, tem o grupo Reviver, tanto eles ajudam, né, tem essa troca de buscar melhorias para a instituição, para o paciente, qualidade, condição, né, porque a Liga também depende muito disso, da ajuda das pessoas, né, e das instituições. E aí, esse grupo é de mulheres que elas fizeram tratamento oncológico, boa parte na Liga, e essas mulheres estão curadas. E hoje elas estão, o quê? Fazendo campanha, vão diariamente à Liga, vão grupos, né? Elas têm os horários, vão os grupos, servem café, ou lanche, ou Reviver também. Elas são bem engajadas, né? Inclusive, teve uma paciente minha maravilhosa, que eu amo demais, faz parte do grupo. E aí ela estava esses dias, né, participando de... Olha só, está passando ali algumas imagens, né, para quem está nos acompanhando pela TV Web, Potiguar Notícias, alguns registros aí dessa equipe das Bonitas. Pode seguir, Gabi. Muito lindo. E ela dando entrevista esses dias, né, essa paciente. Eu até tirei uma foto e quando ela voltar lá, eu vou mostrar. Olha, famosinha você. Mas assim, elas levam muito isso, né? Elas trazem muita esperança, vão lá, dão uma palavra para quem está iniciando o tratamento, para quem ainda desconhece, né? Você está confiando sua vida a uma equipe que você ainda não conhece, né? Isso. Há pessoas que estão ali tentando fazer um pouquinho, porque assim, também, o serviço oncológico ele vai ofertar uma parte do tratamento, né? É como eu digo, eu oferto aqui uma parte do seu tratamento, é o conhecimento, a educação, que é assim, fundamental, né? A gente educar, inclusive a enfermagem tem 4 pilares, né? Que é educação, gestão, pesquisa e assistência. Mas nós somos eternos educadores. Então a gente aprende para educar, a gente não aprende para deixar a pessoa sem conhecer. Ela precisa ter conhecimento do autocuidado que ela vai ter em casa, né? E aí a gente educa essa pessoa. É como eu digo, eu lhe educo, você vai desenvolver o resto do que eu posso lhe ensinar em casa. Então, a maior parte dos cuidados você vai fazer em casa. Você vem aqui a cada 21 dias, a cada 28 dias, né? Tem um espaço entre uma quimioterapia e outra. Tem um intervalo. Então, nesse período, ela vai ficar em casa 20 dias, 21 dias, 27 dias. E aí ela precisa desenvolver alguns cuidados. Por isso que eu digo, o restante é contigo, é em casa. Isso. Né? São os hábitos. Os hábitos. Pois é, então é isso, né? Esse grupo aí, a gente deseja tudo de melhor para essas mulheres que são inspiração para outras mulheres, né? Outras pessoas, vamos chamar assim, que estão passando por uma situação difícil, que precisam de referências, né? De referências positivas, referências bem-sucedidas. Tudo isso fortalece muito para quem está na travessia da dor, né? Na travessia pela busca da cura. E esse trabalho é incrível. Muito obrigada também, Gabriela Queiroz, por compartilhar aqui conosco todos os seus conhecimentos. Foi muito educativo esse podcast. E trazer esse final feliz, né? Com essa sinalização aí desse grupo do bem, as Bonitas. Um abraço fraterno. Quem sabe a gente não recebe uma das Bonitas aqui ainda ao longo do mês de outubro, porque a campanha Outubro Rosa com certeza vai ser um tema que vai ser recorrente aqui na editoria de saúde e de educação também do Potiguar Notícias. Querida, por favor, pode se despedir, porque nós já estamos chegando ao final. Eu agradeço demais. Só mais um alerta. Vamos cuidar da nossa saúde mental, do nosso interior. Vamos ter sabedoria para a gente poder lidar com as situações de doença no geral, né? Não só a parte oncológica. Mas agradeço aos ouvintes, a quem participou, que sirva aí de vários alertas e starts também para a gente. Porque, assim, a saúde ela não é uma via de mão única. Que a gente não espere do serviço de saúde, mas que a gente também tem essa proatividade de ir em busca, né? De buscar, de sinalizar, de mostrar. E é isso. Muito obrigada ao podcast, Andresa. Obrigada a vocês por tudo. Nós também adoramos. Mais uma vez, gratidão por sua presença aqui. E agora eu quero convidar o professor Aderson Barros para conversar com a gente sobre o tema gestante contratada por tempo determinado tem direito, sim, à licença maternidade
Solta essa coluna, produção. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a licença maternidade, que é um benefício constitucional concedido às mulheres gestantes ou em processo de adoção. Esse benefício ele já existe há algum tempo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que para ter direito a esse benefício, qualquer que seja o tipo de contrato trabalhista, ele será incidente. Então, tanto faz o contrato ter prazo determinado, prazo indeterminado, experiência, temporário, que é aquele contrato em que as empresas, nesse período entre agosto e novembro, começa o recrutamento dos colaboradores ou empregado para o período natalino, para o período de outras condições que sejam necessárias na empresa, por exemplo, quando tem o período de colheita e assim vai. Portanto, as empresas que ao contratar, mesmo na condição temporária, vai ter que ficar com esse funcionário sob pena de ter multa caso venha demiti-lo. E essa licença maternidade ela é extensiva a 120 dias ou 180 dias, dependendo do caso. Então, é um direito constitucional e deve ser cumprido pelo empregador. Fica a dica, até a próxima. Tchau! Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. 117 sistemas de abastecimento levando água boa para comunidades. No Baixo Açu, bombas e canais recuperados irrigam as plantações. Esse é um dos legados do governo do estado junto com o Banco Mundial. No sertão, 39 queijeiras construídas e equipadas. Já foram até premiadas, viu? Para escoar a produção, 10 estradas. 274 quilômetros de asfalto novinho e outras RNs começam a ser recuperadas. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. A parceria do governo do RN com o Banco Mundial dá resultados. 40 grandes escolas ampliadas e mais 6 construídas. Estrutura moderna e o melhor, professores qualificados e alimentação de primeira. Na saúde, hospitais foram reformados e ampliados. Novas UTIs, enfermarias, tomógrafos e equipamentos de raio-x. Em Natal, laboratório para exames oncológicos e UTIs neonatal e pediátrica no Hospital Maria Alice. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está precisando de um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu podcast ou os seus vídeos, você tem o lugar certo, o estúdio do Potiguar Notícias. Então entre em contato conosco e você também terá direito à edição, iluminação e tudo mais para que o seu material saia incrível. Então aqui está o nosso contato, fala com a gente. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militares civil, bombeiros e ITEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte.